ele não traz nada para a igreja. Então o que acontece? Você vai guardar o seu talento, enquanto você poderia estar abençoando muitas vidas, com aquela oração, com aquela palavra. E muitas das vezes nós guardamos nossos talentos, nós não deixamos nosso talento no cantinho, e pensamos, Senhor, eu sou incapaz de fazer aquilo. Então, o que essa palavra, o que esse vídeo quer nos trazer nessa noite? Que nós devemos usufruir daquilo que Deus nos dá. Se Deus nos dá a capacidade de pregar a palavra, que nós possamos enfrentar a nossa vergonha, o nosso medo, e ser fiel a Ele. Porque a partir do momento que nós começarmos a fazer as coisas para Deus, Ele vai começar a fazer as coisas na nossa vida. Então, talvez aquilo que você está pedindo a Deus, aquilo que você deita no seu colchão, que pede para Deus, às vezes até chorando, Senhor, eu queria tanto aquela bicicleta, Senhor, eu queria tanto aquele brinquedo, mas meu pai não tem condições de me dar, sabe? E às vezes eu tenho a oportunidade para dar uma palavra na igreja e eu tenho vergonha. Senhor, eu tenho medo que os meus colegas zombem de mim. E o que acontece? Deus, Ele quer que nós possamos o melhor para Ele. Ele quer que nós demos o nosso melhor, a nossa melhor adoração. Então, o que acontece se muitas das vezes nós deixarmos passar as oportunidades? Alguém sabe me responder? Se nós deixarmos passar as oportunidades, se nós não formos dar uma palavra, se nós não formos cantar como a gente usa adolescentes, as crianças estão cantando, o que acontece quando nós deixamos de fazer as coisas para Deus? Ninguém sabe responder? O que acontece, Miguel, quando a gente deixa de fazer as coisas para Deus? A gente não faz. Quando a gente deixa guardadinho o nosso talento e não faz o que Deus está nos mandando fazer. A gente não adora a Deus. Então isso é um caso muito sério. Porque nós não estamos na igreja para adorar a Deus. E se a gente não adora a Deus, o que acontece com a gente? A gente fica fraco, fica. Porque não é na igreja que a gente tem força, a força de Deus, a gente vem buscar forças. Então, a partir dessa palavra, Deus nos ensina que nós devemos ser fiéis a Ele. Se Ele nos der algo para fazer, nós devemos fazer. Nós não precisamos ficar com vergonha do nosso amiguinho que está do lado, ou talvez que vai tirar sarro da gente. A gente deve fazer. Então, às vezes, a tia Aniele chama, por exemplo, a Rebeca aqui, para cantar um louvor. E ela chega aqui na frente e ela fica com vergonha. Ela fica, ai meu Deus, mas a Nicole está me olhando com uma cara, eu acho que ela está tirando sarro de mim. Acho que ela não está gostando que eu tivesse, acho que ela queria que eu estivesse sentado lá com ela e não estivesse aqui. Ela iria sentar no lugar dela ou ela ia cantar? Mesmo assim, mesmo que ficasse feio, mesmo que ficasse bonito, ela ia cantar. Então o que acontece? Às vezes você pensa que a sua voz é feia, ou às vezes que a sua palavra não vai alcançar ninguém, e é muito pelo contrário. Quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, Ele nos usa da forma como Ele quer. Então, às vezes, nós pensamos que nós não estamos preparados. Às vezes, nós chegamos aqui na frente e falamos, Senhor, minha perna está tremendo, eu estou tremendo aqui na frente. Aquele monte de irmão me olhando, a gente tremendo, falando, Senhor, mas eu acho que eu não vou alcançar ninguém. Mas é aí que a gente se engana. Porque Deus ele quer nos usar da forma dele, da forma que Ele quer. Então, quando nós tivermos a oportunidade para pregar, para dar uma palavra, para cantar, que nós possamos nos colocar diante da presença dele e falar, Senhor, eu vou. Se meu amigo do lado não vai, eu vou fazer a minha parte, eu vou. Para que nós possamos fazer a diferença no meio